R$ 300 caindo na sua conta todos os meses por meio das ações. É isso mesmo que eu vou te ensinar hoje, sem ser herdeiro, sem golpe e sem promessas furadas. E para isso, eu vou fazer uma simulação prática do quanto você precisaria investir para ter esse valor. E eu te garanto, o resultado vai te surpreender. Acompanhe a partir de agora. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Milionárias. Não se esqueça de se inscrever no canal e para começar eu gostaria de dizer que se você estava navegando na home do YouTube e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu gostaria de explicar para você de uma forma diferente o que são as ações. Imagine que exista a empresa Mentes Milionárias SA. Ela está crescendo, mas ainda assim precisa de mais dinheiro para crescer. Investir em tecnologia, investir em infraestrutura, contratar mais pessoas. Ao invés de contrair uma dívida pegando dinheiro emprestado no banco, ela resolve vender pequenos pedaços dela mesma na bolsa de valores. Esses pequenos pedaços nós chamamos de ações. Quando você compra uma parte dessa empresa, você se torna acionista dela. E como acionista, você tem direito a receber parte dos lucros. E essa parte dos lucros que é distribuída, nós chamamos de dividendos. É literalmente como se a empresa trabalhasse todos os dias e no final ela dissesse: olha, obrigado por ser meu sócio e toma aqui parte dos lucros. Agora imagine só se ao invés de ter apenas uma empresa, você tivesse várias delas, sólidas e perenes, pagando dividendos todos os meses. E é aqui que entram as três empresas que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje. Mas antes de te mostrar os nomes, você precisa entender o conceito. Eu não escolhi ações que estão na moda ou mesmo que cresceram 50% no último mês. Eu escolhi o que o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, Luiz Barsi, chama de empresas de setores perenes e denomina de metodologia BEST. Bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. São serviços que eu e você invariavelmente continuaremos utilizando daqui 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Mas para tornar o vídeo mais objetivo, nós vamos focar hoje em bancos, energia e seguros. Então pensa comigo, você pode até deixar de pagar o seu plano 5G do seu celular, mas você nunca deixará de pagar os seus débitos com um banco, a sua conta de luz ou mesmo os seus seguros. É exatamente por isso que essas empresas têm uma altíssima previsibilidade de receita. E é exatamente por isso que nós vamos começar com o primeiro ativo de hoje, que é a Itaúsa. A Itaúsa é um verdadeiro conglomerado. Dentro dela, nós temos empresas como o Itaú Unibanco, que é o maior banco privado da América Latina, a Dexco, que é referência em louças e metais sanitários, a CCR, que é do setor de infraestrutura, e a Alpargatas, que é dona da Havaianas. Mas a joia da coroa, obviamente, é o Banco Itaú, que é um dos bancos mais lucrativos, na verdade, um dos negócios mais lucrativos da América Latina. Você quer um exemplo? Quando você investe R$ 1.000 em um CDB, o banco pega o seu dinheiro emprestado e empresta o seu dinheiro para uma outra pessoa com uma taxa de juros ainda maior. No final de um período XPTO, ele te devolve esse dinheiro com uma taxa de juros, mas a fatia maior sempre fica com eles. Agora, olhando para a tela, bom, então bora lá. Eu separei aqui rapidamente alguns indicadores que você precisa saber sobre Itaúsa para saber o quanto esse ativo é robusto. Então, a primeira informação é em relação à cotação. Valor atual de R$ 10,95, ou seja, está na casa dos R$ 11. Dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses pagou 9,77%, quase 10%, com uma valorização, falando do papel em si, de 14,2%. E além disso, tem outro dado interessante que eu queria mostrar aqui para você, é em relação à margem líquida. Vou descer até aqui a página. O que é a margem líquida? Ela revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Então perceba que a margem líquida de Itaúsa foi de 186,3%. Isso significa que para cada R$ 1 de receita, ela gerou de lucro nesse mesmo período R$ 1,86, o que é absurdo, porém é bem comum, característico de holdings. Ou seja, o que você consegue perceber aqui no cenário de Itaúsa é dividendos mais valorização. E agora nós vamos falar sobre a Taesa e o porquê.
pois ela trabalha no setor de transmissão de energia elétrica. Pensa, dá para viver sem? É claro que não, é um serviço essencial. Basicamente, a Taesa cuida da transmissão interestadual dos cabos de condução que chegam até a distribuidora da sua região. A Taesa é uma das maiores empresas desse setor no Brasil e tem um histórico absurdo de pagamento de dividendos. Então, bora para os indicadores. Agora, olhando especificamente para os números de Taesa, eu vou começar falando do payout. Perceba o seguinte, que no caso de Taesa, ela costuma distribuir cerca de, olhando para os últimos 10 anos, tá? Numa média de 71%, quase 72%, vai arredondando, do lucro para os seus acionistas. Então olha a robustez da distribuição aqui para a galera. Além disso, o valor atual do papel está na casa dos R$34, com um dividendo de 8,7 olhando para os últimos 12 meses e com uma valorização nos últimos 12 meses de 1,49%. Então perceba que aqui também, Itaísa, a gente tem um cenário de crescimento do papel, foi bem tímido, mas extremamente robusto do ponto de vista de distribuição de dividendos. Além disso, tanto a receita quanto o lucro da empresa vem crescendo ano após ano. E como cada papel custa R$34, é super viável de você, de pouquinho em pouquinho, ir montando a sua posição. Agora nós vamos para seguros com a BB Seguridade. Seguro de carro, seguro de vida, seguro contra acidentes. Você paga a vida inteira torcendo para não utilizar. E é justamente por isso que é um setor extremamente lucrativo. Então bora de novo para a tela. Agora, olhando os números de BB Seguridade, a primeira coisa que chama a atenção é que o payout de BB Seguridade foi de uma média de 90% olhando os últimos 10 anos. Então, basicamente, eles distribuem quase que 100% do lucro. E além disso, para mostrar os números gerais, o valor da cotação atual está em torno de R$32,08, dividendo dos últimos 12 meses de 13,3% e teve uma desvalorização de 7% também olhando para o mesmo período. Então perceba que apesar do papel ele não ter valorizado, ele caiu até um pouquinho, os dividendos eles continuam robustos e constantes. E o porquê de constante? Porque se você baixar um pouquinho a página, você vai olhar aqui em eventos corporativos que todos os anos a BB Seguridade costuma pagar no começo do ano, entre janeiro e abril, mas mais precisamente ali entre fevereiro e março, e também religiosamente no mês de agosto de todos os últimos anos. Então você consegue ter uma constância e previsibilidade de saber quando mais ou menos os seus dividendos serão recebidos. Agora que você conheceu as 3 empresas, vamos para o que interessa. O quanto você precisaria ter investido para receber R$300 todos os meses de dividendos? Então bora para a simulação prática. Bom, então vamos lá. Para chegar ao valor total investido necessário para conseguir R$300 mensais de dividendos, eu coloquei os seguintes indicadores, que são eles: a ação, qual é o setor dela, cotação atual, né? Então, hoje, na data de gravação do vídeo, dividend yield dos últimos 12 meses, que a gente viu lá no Status Invest, e a partir daqui a gente começa a fazer o seguinte cálculo. Então, se a cotação atual é de R$11 e o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,7, então fiz o seguinte, 9,7% de R$11,02, deu R$1,07 por ação. E aí o mesmo cálculo feito para a Taesa e para a BB Seguridade. Levando isso em consideração, eu fiz o seguinte: quantas cotas a gente precisaria para chegar nesse dividendo mensal? Então eu fui aumentando de pouquinho em pouquinho até calibrar na quantidade ideal aqui para chegar nesse valor. Então a gente precisaria, no caso de Itaúsa, 1.125 cotas, Taesa 405 e Banco do Brasil Seguridade 282, que é o seguinte cálculo, que é a quantidade de cotas necessárias versus o dividendo por ação, que vai me dar o dividendo anual recebido. E aí eu pego o dividendo anual e divido por 12, que aí vai dar mais ou menos os R$100 de dividendos mensais, né? Que no final vai dar ali R$300 no total, que era o que a gente estava buscando. Dito isso, o valor total necessário para você investir seriam de 35.151, levando em consideração a cotação de hoje. Então, o que você precisa saber é o seguinte: não saia do vídeo sem você saber disso. Eu sei o que você deve estar pensando. Ah, Wesley, mas eu não tenho 35 mil sobrando. E é exatamente por isso que eu gravei esse vídeo. Você não precisa ter esse valor todo agora. Você começa com o que tem. Uma nova cota, vai comprando aos pouquinhos, sempre que o dinheiro vai sobrando e vai acumulando cada vez mais patrimônio. E quando você menos esperar, o efeito bola de neve começa a entrar em ação.
os próprios dividendos começam a comprar novas cotas para você. E, inclusive, assista esse vídeo aqui onde eu faço outra simulação, só que com ações da Petrobras. Comenta aqui embaixo qual dos 3 ativos você colocaria na sua carteira e o porquê. E, inclusive, indique mais algum para a galera nova que tá chegando aqui no canal estudar. E se você quiser aprender a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, eu te convido a acessar o meu workshop de finanças pessoais, que vai te ensinar desde o básico a como se organizar melhor, sair das dívidas e aprender a alocar o seu dinheiro nos produtos de investimento que mais façam sentido com seus objetivos de vida. Então, acesse agora mesmo, o link do curso está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code aqui do lado, pois eu tenho certeza que ele pode te ajudar demais nos primeiros passos da sua vida financeira. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para me ajudar a bater minha meta de 1000 inscritos, ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo aparecer por aqui, compartilha nos grupos de WhatsApp aí entre os seus amigos, e outro ponto é que essas são apenas 3 ações de setores que eu considero perenes que favorecem o crescimento de renda passiva. O importante é você perceber que não existe momento perfeito, o momento certo é agora. Cada tijolo que você construir no hoje vai fazer toda a diferença no seu futuro. E se você gostou dessa ideia de renda passiva, já clique nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora, pois eles vão te ajudar a construir sua carteira de maneira prática e sem enrolação. E eu te espero lá no próximo vídeo.